Olá, queridos alunos do QG do Enem. Estamos aqui hoje para uma aula muito importante para você. Uma aula que não necessariamente vai falar de um estilo de época, mas vai falar de um momento de transição. A transição entre o final do século XIX e a Semana de Arte Moderna de 1922. Esse momento de transição, esse período, vai reunir alguns dos escritores mais importantes que o Brasil já reuniu. No entanto, ele antes não era trabalhado como uma coisa compacta. Na verdade, a gente vai chamar esse período, que vai de 1902 até 1922, de pré-modernismo. E eu queria que você refletisse comigo a respeito dessa nomenclatura. O pré-modernismo, ele só vai aparecer como elemento organizado, bonitinho, pela crítica literária, no pós-modernismo. Aí você fala assim, Marquinhos, mas espera aí. Se é pré-modernismo, não pode ter sido organizado no pós-modernismo. Pode sim. O que acontece é o seguinte: há um movimento modernista a partir de 1922. Então, esses autores que fizeram parte do modernismo acabam criando um primeiro momento modernista. A crítica literária, então, olha para trás desse movimento e fala assim, mas espera aí, e os autores que produziram no final do século XIX e os autores que produziram no início do século XX, nas duas primeiras décadas, como é que a gente vai classificar esses autores, uma vez que eles são autores importantíssimos para a nossa produção? Foi aí, então, que essa crítica resolveu olhar e falar assim, esses autores são autores pré-modernistas. Entendendo isso, a gente pode começar a tentar entender como surgiu o pré-modernismo no Brasil. Como no final do século XIX, autores que produziam obras no realismo, no parnasianismo, no simbolismo, abrem espaço para um período de transição com a arte moderna no Brasil, que vai começar a partir da Semana de Arte Moderna de 1922. É assim que a gente começa a refletir a respeito desses temas na nossa aula de hoje. E você, obviamente, não pode perder. Vamos começar a falar em pré-modernismo? Então você acompanha comigo agora no slide. Vem comigo. Slide inicial da nossa aula, linguagens e códigos, e aí, movimento pré-modernista. Eu queria que você marcasse já aí bonitinho no seu material, ó, 1902, publicação de dois livros importantes, Os Sertões, do Euclides da Cunha, anota aí, vai, e ano da publicação também de Canaã, livrinho aí do Graça Aranha. Canaã, livrinho do Graça Aranha. Detalhe é que vai de 1902 a 1922. E você sabe que 1922 é uma data importantíssima. Por que é uma data importantíssima, amigos? Vem comigo aqui, vai. Ó, 1922 é o ano da Semana de Arte Moderna, ou seja, é o ano da grande proposta de intervenção cultural que vai surgir no Brasil no primeiro momento do século XX. A gente está falando do movimento modernista e principalmente do grupo paulista que vai fazer a Semana de Arte Moderna. Claro que com colaboração de autores do Brasil inteiro, né? Do Rio de Janeiro, até mesmo de outros lugares, mas assim, a grande questão é, ali você tem o grande momento do Brasil em termos de produção cultural. Antes, porém, a gente tem que falar de alguns autores e de uma dinâmica interessante que vai ser esse momento de transição que vai trazer o pré-modernismo. Vamos lá, continua comigo, vai. Repara, período de transição, início do século XX, tá? Não esqueça, 1902. Detalhe, esses autores vão buscar explicar um Brasil não oficial. Meus amigos, o que significa mostrar um Brasil não oficial? Naquela época, a literatura brasileira hegemonicamente trabalhava um lugar, o Rio de Janeiro. Ah, Marquinhos, mas quer dizer então que não existia produção em outros lugares? Existia sim. A gente tem uma obra romântica do século XIX que já é regionalista, tá? Você tem o Tuner, você vai ter o Franklin Távora. Agora, a grande questão é que o Rio de Janeiro concentrava a nossa produção, concentrava inclusive os nossos intelectuais. E aí a gente tinha um tratamento muito preso ao Rio de Janeiro, com algumas exceções, é claro. O detalhe é que o movimento pré-modernista, ele sai do Rio de Janeiro e ele vai explodir em produções pelo Brasil. O detalhe é que isso mostra um país
que não era colocado diante dos olhos dos seus próprios moradores. Entenda uma coisa, o Brasil era um Brasil desconhecido. Gostou? Então compre agora nosso curso completo. São 440 horas de aulas gravadas em 2015 com os melhores professores. E ainda corrigimos sua redação. Compre agora e realize seu sonho de entrar em uma grande universidade. Acesse enem.com.br.